Maria de Jesus, pregadora da verdade. Mais uma vez a gente vamos entrar na Bíblia para nós ler versículo. Para nós, meus ouvintes, meus irmãos, nós aprender a palavra de Deus junto, né? E o tema dessa mensagem que nós vamos levar hoje está em Apocalipse. O tema abriu o abismo e subiu fumaça junto com gafanhotos. Essa é a mensagem que nós vamos levar hoje, para nós aprendermos a palavra de Deus junto. Quero falar para meus ouvintes, para meus irmãos também, que eu tenho um irmão que ele chama José Alves Rocha, Profecia Consumada. Ele também está trazendo palavra de dentro da Bíblia, muito bem explicada, que é a palavra dele, dá para nós entender o significado da mensagem que Deus também está passando para nós, através dele, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Vocês querem entrar no YouTube para ver a palavra dele, fiquem à vontade. Vamos começar a ler palavras da Bíblia. Apocalipse 9, versículo em diante. Nisso, o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhes entregue a chave do abismo, insondável. Quando ela abriu o abismo, caiu fumaça, como se fosse de uma imensa fornalha. Nós estamos lendo a passagem que fala de gafanhoto, que o anjo, ele deram uma chave a ele, e ele foi jogado do céu, uma estrela, jogado do céu cá para a terra. A estrela a gente sabe que é anjo. E abriu o abismo, né? E abriu o abismo. Vamos ver mais palavras. Uma imensa fornalha. E o sol e o céu De novo. Repetir o começo? Uhum. Nisso, o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhes entregue a chave do abismo, insondável. Quando ela abriu o abismo, saiu fumaça, como se fosse de uma imensa fornalha. Então, essa estrela, ela foi lhe dada a chave do abismo. Quando ela abriu o abismo, saiu de dentro do abismo fumaça. Fumaça igual uma fornalha. Então, o significado dessa palavra, quando abriu o abismo, saiu fumaça como se fosse de uma fornalha, né? De uma fornalha. Então, saiu muito fumaça. Então, vamos ver mais palavras. E o sol e o céu ficaram escurecidos pela fumaça que saía do abismo. Então saíram gafanhotos da fumaça, e desceram sobre a terra, e foi-lhes dado poder para ferroar como escorpiões da terra. Meus ouvintes e meus irmãos, deixa eu explicar para vocês, para mim aprender também. Como Deus, ele veio como carne, como homem, no ano que está para trás, que foi tem 2000 anos para trás, ele preparou 12 discípulos para pregar a palavra. Mas o próprio Cristo, ele foi rejeitado dentro de Israel. Os povo dele foi todo rejeitado, os profetas foram rejeitados,
o discípulo foi rejeitado, o santo foi rejeitado, e o próprio Deus, ele também, não por todo mundo, que não foi todo mundo que rejeitaram Deus, não, muitos aceitaram ele, mas muitos rejeitaram o próprio Deus. Então, quando Deus, ele subiu no ano 63, ele preparou 3 homens para trazer a tribulação, né? E esses 3 homens, ele é o filho do diabo, não é filho do diabo, porque quando Deus preparou esses homens não têm espírito, ele é como Judas, né? Lembra da palavra que Cristo falou, que tinha 12 profetas, 12 discípulos, e um de vocês é o diabo, que era o Judas, né, que traiu Cristo. Do mesmo jeitinho, era 3 homens que Cristo preparou, mas esses 3 homens já eram filho do diabo, ele não tinha espírito. Ele não era um desses homens escolhidos para morar no céu com Cristo, não, porque ele não tinha espírito. Deus já preparou esses 3 homens, filho da perdição. Então, veio o primeiro homem que começou a destruição lá em Israel, foi o César Nero. O César Nero, ele começou a destruição. Depois do César Nero, aí veio aquele outro homem, que é o Vespasiano. E o Vespasiano, quando ele passou para ser imperador, ele entregou tudo para o Tito resolver, para o Tito destruir de Israel. Então, quando Cristo fala para um dos discípulos dele, que quando visse Israel cercado, fugisse, que ia começar a destruição, então, quem foi essa estrela que abriu o abismo e saiu fumaça? Foi o Tito, né? Foi o Tito, porque quando ele começou a cercar Israel, levou 5 meses ele cercando Israel, né? Então, nesses 5 meses que ele levou cercando Israel, foi aonde começou os gafanhotos só picar com a ponta do rabo, mas o povo não morria, porque era para ficar no sofrimento. E Cristo fala que não era esse gafanhoto para picar esse povo, era só o povo que não tinha os sinais de Deus. Era só o povo da desobediência, né? Então, quem é que é essa estrela que abriu o poço do abismo? Já foi o Tito, né? Já foi o Tito, porque traz que saiu fumaça preta com os gafanhotos. Os gafanhotos eram o que estava cercando Jerusalém. Era milhares e milhares de gafanhotos. Gafanhoto, nessa passagem da Bíblia que nós estamos lendo, que fala de gafanhoto, era os soldados romanos, né? Aí a gente, o que era, porque eles eram gafanhoto, que fala que eles tinham uma coroa igual, uma coroa de toda no ouro, igual a coroa de reis, e rosto de homem, e nem cabelo de mulher. Porque esses soldados romanos, eles tinham um capacete, sim, que protegia a cabeça deles, para não levar golpe na cabeça, né? Então, eles tinham uma coroa assim. E se a gente for olhar nessas coroas dos romanos, eles tinham um tupetezinho em cima da coroa que parecia cabelo. Parecia cabelo. Imagina os rostos daqueles homens dentro daqueles capacetes, né? No caso de João, foi João que escreveu o Apocalipse, João olhou e disse que tinha cara de homem, cara de ser humano. Sim, claro que era ser humano mesmo, né? Só que foi a forma de João a escrever. Foi João escreveu que eles tinham cara de homem, cara de ser humano, cabelo de mulher, né? Tinha um capacete na cabeça e tinha. Vamos ver mais palavras. E foi-lhes dito que não prejudicassem
a erva, nem as plantas, nem as árvores, mas sim que atacassem as pessoas que não tivessem a marca de Deus Foi na testa. dado, foi dado uma ordem para esses gafanhotos, para eles não ferir as ervas, não ferir as árvores e nem a terra. Só ferir aquele povo que não tinha a marca de Deus, que não tinha a marca de Deus. Então, esses gafanhotos foi os soldados romanos, quando começou a tribulação, que eles cercaram Israel, né? Ele só prejudicava quem? Porque quando Cristo falou para os servos dele, quando visse Israel cercado, fugissem, não ficou nenhum. Só ficou lá o ímpio. Só ficou lá o ímpio. Então, quando os soldados romanos começaram a cercar, meus ouvintes e meus irmãos, eles começaram a cercar Israel e eles não deixavam entrar mais dentro de Israel nem alimentos nenhum, né? E nem água para aquele povo, nada, não entrava nada, nem alimento, nem água, nem remédio. Ele cortou tudo. Cortou tudo. Imagine aquele povo dentro do ciclo romano, lembrando que Cristo falou, quando visse Israel cercado, era o início da tribulação, ia ser destruição de tudo. Imagine aquele povo cercado dentro de Israel, sem poder sair, mas foi 5 meses, é por isso que fala 5 meses. Imagine, meus ouvintes, meus irmãos, uma pessoa dentro de Israel, vendo que os soldados romanos estavam cercando Israel, mas morde a teimosia daqueles coração, daquele povo incrédulo, né? Que não acreditava, a fé deles nunca tiveram em Cristo, sempre foi um povo ímpio, aquele povo do coração duro, né? Vindo Israel cercado, que foi a festa da Páscoa, tinha gente de todo canto e dentro de Israel, e eles vindo Israel cercando, né? E eles ficaram o quê? Despreocupado. Mas como eles viram que não entrava alimento, não entrava água, não entrava remédio, não entrava nada dentro de Israel, né? E começou um povo brigando um com o outro, que era um grupo de gente brigando com outro grupo de outras pessoas lá dentro de Israel. E era deles unir sua força para começar a guerra com os soldados romanos que estavam cercando Israel. Não, eles começaram a guerra dentro de Israel, um com o outro, um grupo de gente com outro grupo de outras pessoas, né? Aí eles começaram a guerra, as brigas dentro de Israel. E aí eles botaram naquelas brigas, naquelas guerras, eles jogavam fogo naqueles armazéns que estava, né, preparado. Porque quando eles prepararam, que eles viram que a tribulação estava chegando, meus ouvintes, meus irmãos, porque Jesus Cristo fez questão de falar para aquele povo que a tribulação vinha e não ia demorar, né, que aqueles que estavam ali não ia passar pela morte. Os soldados romanos, né, que levaram Cristo para a cruz, tem aquela passagem que todos os olhos verão até o que me transpassaram. Era Cristo que falou, aqueles soldados romanos estavam ali também, né? Então, quando começou um povo brigar com o outro e botar fogo nos armazéns de alimento, imagine, meus ouvintes e meus irmãos, naquele tempo, eles guardavam os alimentos no armazém, não é igual nós guarda hoje, que era quilo de feijão, quilo de arroz, não, era saco.
era saco de feijão, era saco de arroz, era saco de farinha, né? Era saco de milho, era saco, tudo era muito, saco de açúcar, tudo era muito, era muitos sacos de alimento guardado dentro dos armazéns para passar a tribulação, que era 3 anos e meio, que era como entrava a grande tribulação. Mas ali, aqueles grupos de gente, um com o outro, começava a guerra e começava a botar fogo naqueles alimentos. Então, quando fala, eles botavam fogo naqueles alimentos, que a fumaça subia, ali era o quê? Ali era a fumaça que fala que abriu o abismo e começou a subir fumaça. Imagina aqueles alimentos subindo, e aquela fumaça preta dos alimentos, e o povo sabendo que ia faltar alimento. Faltou que muitos morreram de fome, sabendo que os gafanhotos, que eram os soldados romanos, estavam tudo por lá de fora, cercando Israel para não deixar entrar nada. Você está vendo porque fala que os gafanhotos picavam as pessoas por 5 meses e as pessoas não morriam? Imagine dentro de Israel, sabendo que era a tribulação que ia entrar, e vendo Tito cercando, e vendo os alimentos comendo, e eles tinham certeza que ali era a tribulação que Cristo falou, que nunca houve em lugar nenhum e nunca ia ouvir mais, né? Nunca houve, nunca ouvirá em canto nenhum, e ele sabia que aquela tribulação que estava chegando ia acabar com eles tudinho. Imagine que eles não começaram, que não era uma picada de escorpião, igual a Bíblia fala, e eles não morriam, mas tinha dor como o escorpião, como o veneno de escorpião. É essa palavra. Vamos ler mais palavra para a gente entender melhor. Eles não deviam matá-los, e sim torturá-los durante 5 meses, com sofrimento semelhante à dor da ferroada de escorpião. Que não era para matar, mas era para picar, né? E eles ficar por 5 meses não era para matar, só para torturar. Não era para matar, era só para torturar por 5 meses. E durante esses 5 meses eles queriam morrer, mas a morte fugia dele, né? Imagine aí uma pessoa já cercado dentro de Israel, sabendo que a tribulação ia chegar e sabendo que os escorpiões, que eram os soldados romanos, com aquelas vestes dele, né, que quando fala aquelas coraças do escorpião, era as vestes dele, né, que ele se vestia mesmo com aquelas vestes de couro, para ele não ser ferido naquelas guerras, né? Agora, imagine, meus ouvintes, meus irmãos, acabando todo o alimento dentro de Israel, o povo, né? Um botando fogo dos alimentos do outro, que era para se unir, para ser contra os escorpião, que era do soldado Tito, né? Não, mas aí começou a guerra mesmo dentro de Israel mesmo. Então, quando botava fogo naqueles armazéns que subia, ali que era fumaça preta, junto com o quê? Com o escorpião. É o significado dessa passagem. É isso. Por que fala o abismo? O abismo. Vocês sabem a palavra de abismo é aqui a terra, meus ouvintes, meus irmãos. Vocês sabem que a palavra de abismo é a terra. Se lembra da passagem de Rico e Lázaro? Né, que o rico falava com Abraão para mandar alguém da família deles ir lá avisar os irmãos do rico para não ir para a sepultura sem se arrepender. E Abraão falava o quê? Que ele tinha um abismo no meio de nós que nem podia ninguém de Abraão descer e nem podia
quem estava aqui na parte do rico subir, porque tinha um abismo no meio de nós. Então, o abismo, meus ouvintes e meus irmãos, é a própria terra. É a própria terra. Não existe outro abismo, a não ser o mar também, que o povo fala também, que é retratado também como abismo, né? O mar, né? Porque quando Cristo tirou aquela ruma de diabo daquele homem, que aqueles diabos entraram nos porcos, né? Falou o quê? Deixa nós entrar nos porcos. E caíram no mar, né? Caíram no mar. Mas tem uma passagem que fala que é abismo. Mas se a gente for olhar quando no tempo de Noé, que dizem que quando Noé entrou na arca, que abriu todos os poços do abismo e saiu água, tanto debaixo do abismo como de cima do céu. Então a gente sabe que o abismo é a terra. É a terra, não existe outro abismo. Eu já vi. Quando eu falo, meus ouvintes, é porque eu já vi de dentro das religiões, né, das casas de oração, muita gente pregando e dizendo que os gafanhotos eram diabo. Era diabo que ia sair de dentro do inferno e vinha para a terra para ir picar esse povo aí, né? E matar esse povo aí. Não, meus ouvintes. Totalmente. Abismo já é a própria terra. Quando fala que abriu o poço do abismo, é porque o Tito, ele ajuntou o quê? Os soldados romanos. Eram os soldados romanos que era o gafanhoto. E aquela passagem que fala que é um diabo, que é o... Vamos ler mais para nós compreender melhor. No versículo 6 do capítulo 9 de Apocalipse. Aqueles dias os homens procurarão a matar-se, mas não poderão fazê-lo à morte. Não virá suspirarão por morte, mas a morte fugirá. Eles queriam, né, naquele dia, tirando também que dentro desses 5 meses caiu praga do céu também, viu? Deus enviou praga também. Então, estava esse povo preso à comida, os alimentos sendo tudo queimado, né? Tudo queimado, tudo vendo os gafanhotos cercando Jerusalém, né? Cercando Israel, e os alimentos sendo tudo queimado, tudo destruído, e muitos ficando doentes também com praga. E aí, imagine aí, meus ouvintes, meus irmãos, nós, não existe mais tribulação, que já passou, mas pense, sendo no dia de hoje, uma situação dessa acontecendo com nós hoje, o ser humano hoje em cima do planeta Terra, né? Porque essa tribulação aí já passou, já ficou para trás. Mas imagine que fosse hoje a gente vendo faltar alimento na mesa, vendo as pragas caindo, né? E sabendo que a tribulação já estava dentro da tribulação. Pense na mente desse povo, como começaram a sofrer esse povo. O sofrimento desse povo foi isso aí, foi a angústia, foi a tristeza, foi o arrependimento que bateu por não ter ouvido o Senhor Cristo quando ele veio, né? E eles desfazeram, ignorou, né? Não aceitou as mensagens do Senhor Jesus. Feito eu falo, muitos aceitaram, mas outros não. Aí imagine a angústia, a tristeza desse povo, ruía ele, comia eles por dentro, a tristeza, a angústia, né? Aí eles começaram o sofrimento deles, como se fosse uma picada de escorpião, porque já estava picando mesmo. De tudo que já estava acabando os alimentos, já estava matando os poucos. Já estava matando os poucos ele. Vamos ler mais palavras. Os gafanhotos, no versículo 7 do capítulo 9 de Apocalipse. Os gafanhotos pareciam cavalos armados para a batalha. Tinha na cabeça o que parecia coroas de ouro, e o rosto
deles era semelhante a rosto de homens. Os gafanhotos estavam preparados como se fosse cavalo para batalha. Para batalha, você sabe por que eles estavam preparados? As armas, né? As armas deles. Aquelas vestiduras que eram as vestes dele de couro, para poder ele não ser atingido, com aquela coroa na cabeça. Coroa de quê? Aquela coroa na cabeça deles era de ferro, porque se eles usavam aquela cabeça para proteger a cabeça, mó de espada, mó de lance, né, na cabeça deles. Era uma coroa de ouro, uma coroa de ouro na cabeça deles, mas uma coroa de ouro, sabe que o ouro é um material forte, né? Que era para proteger a cabeça dos soldados romanos, eles que eram os gafanhotos, sim, preparados. É por isso que fala preparado como cavalo para a guerra. Ele estava preparado para a guerra mesmo. Vamos ver mais palavras. O cabelo deles era como o das mulheres, e os dentes como os de leão. Levavam couraças que parecia feitas de ferro, e as asas deles roncavam. Então, meus ouvintes e meus irmãos, aí é o relato que João traz, né? Porque Apocalipse foi escrevido por João, que eles tinham o quê? Eles tinham a coroa, né, na cabeça deles, o rosto deles era como de ser humano, cabelo de mulher. Por que era cabelo de mulher? Se vocês pegar a coroa daqueles romanos naquele tempo, né, no tempo do Tito, no tempo do pai do Tito, que era o Vespasiano, vocês vão ver que aquela coroa daqueles homens, eles tinham uma coisinha na cabeça, só que era como vermelho, né? Aquela coroa vermelha de ouro, mas tinha um tupete na cabeça, como se um cabelo, né? Como se um cabelo. E as coraças deles é como se fosse de ferro, e eles tinham asa. As coraças como de ferro, as coraças eram as vestiduras deles, as vestiduras. E essas asas que fala que os gafanhotos tinham asa como umas asas que tinha, quando eles saíam, parecia zoada de carro, outros trás parecia zoada de avião, né, zoada de helicópteros, muito traz um relato e outro traz outro, mas essas asas deles era como um exército de carruagem. As asas, né, era como zoada de carruagem, né? Roncava como um exército de carruagem. Roncava como um exército de carruagem. Roncava, tinha zoada. Como um exército de carro, né? De carruagem. Então, essas asas dos gafanhotos, meus ouvintes e meus irmãos, era aquelas era nós vamos ler mais pra gente entender. As asas dos gafanhotos, escudo, era como escudo, meus ouvintes, meus irmãos. As asas dos gafanhotos que roncava como carruagem, era os escudos correndo para as batalhas. Vocês já viram aquela guerra do ano 70, né? Vocês já buscaram aquela guerra no ano 70, como ele se protegia com aqueles escudos, meus ouvintes e meus irmãos? Vocês já viram? Vocês já tiraram, já buscaram?
né, para vocês. Esse é buscar o livro de Flávio Joséfo, né? Vocês já buscaram para vocês ler, para vocês, né, começar a entender, porque a palavra da Bíblia, meus ouvintes e meus irmãos, que é o certo. Essa palavra é a carta de Deus, foi que ele mandou os profetas escrever, para hoje estar aqui, para nós estar lendo e estar entendendo. Mas se a gente for buscar também a carta do Joséfo, né, que foi um daqueles homens que estava naquele tempo dessa guerra do ano 70, né, ele estava lá, ele também pegou e escreveu também muita coisa, e tem o livro dele hoje. Vocês vamos começar a entender Apocalipse do começo ao fim, né? Porque a gente também temos que buscar lá dentro de Israel, porque a guerra foi em Israel, a tribulação foi em Israel. Não tem coisa melhor do que a gente ir para o próprio lugar buscar o acontecimento. E até hoje o arco de Tito está lá, né? Até hoje tem uns lugares dentro de Israel que foi cavado por os discípulos, foi cavado pelo santo de Cristo, que era o povo dele, né? Que quando estavam aqueles soldados romanos querendo destruir, querendo matar o povo de Deus, querendo acabar com tudo, né? Tinha lugar que eles não iam. A Bíblia fala, né? Tinha lugar, o Flávio José traz, que muito relato, que eles não gostavam de ir no cemitério, né? Onde estavam os mortos. E esse povo, eles cavavam muito túnel por debaixo da terra, que ali era onde eles botavam os cadáveres, né? Tinha lugar que eles botavam os cadáveres já debaixo do chão, e eles pegavam e entravam debaixo do chão e eles cavavam túnel para ficar por debaixo dos túneis, que era onde os gafanhotos não iam, né? Porque eles tinham os gafanhotos, os soldados romanos, eles respeitavam mais os mortos do que os vivos, né? Os gafanhotos, os soldados romanos. Então eles cavavam muito túnel, né? De cemitério. Eles não tinham medo dos mortos, não. Esse era o povo de Deus. Eles cavavam túnel para se esconder debaixo da terra, tá? Vamos ver mais palavras. Versículo 10 do capítulo 9 de Apocalipse. Tinha caudas como ferrão. Tinha caudas. Desculpa aí, tá, meus ouvintes, meus irmãos? A gente começa a falar e dá uma coceirinha, às vezes dá uma coceirinha na garganta. Tinha caudas com ferrão, como escorpiões. E o seu poder de ferir, dado a eles por 5 meses, estava na cauda. O rei deles é o príncipe do abismo, insondável, cujo Eles tinham, esse escorpião, ele ferroava com o rabo, né? Tem uma passagem que nós estamos lendo, que ele ferroava com o rabo, que no rabo dele tinha uma ponta. Meus ouvintes e meus irmãos, a gente escrevemos aqui as armas dos romanos. No finalzinho a gente vai ler aqui, vou pedir para meu esposo ele ler aqui as armas dos romanos, para vocês ver o que era a cauda do escorpião, e eles feriam com a cauda aquele povo, né? Aquele povo durante 5 meses. Durante 5 meses, né? Que essa arma daqui, antes de terminar, a gente vamos ler o nome dessas armas, para vocês começar a entender, compreender Apocalipse e saber o que era a cauda daqueles escorpião, que eles ferroavam aquele povo por 5 meses, e aquele povo não morria, porque não era para morrer, era para sofrer.
era só para sofrer, para se arrepender, né? Mas muito sofria, mas não se arrependia, não. Tá, meus ouvintes e meus irmãos? Então vamos ler mais passagem. O nome que Deixa eu falar aqui logo. vamos falar para vocês. Ele vai falando e eu vou repetindo aqui para vocês ficar sabendo e eu vou dar o significado das armas daqueles romanos e dos gafanhotos. A primeira arma, Bata. Prombata. Prombata. Essa arma, meus ouvintes, era tipo, a ponta era bem feita, tipo aquela lance, né? No meio eles botavam muito chumbo, e eles botavam uma ponta de madeira nessas armas, e no meio da ponta, no cabo dessas pontas, ele botava dois negócios redondinhos, parecendo um volante, mas era pequeno, aqueles negócios que eles botavam parecendo um volantezinho redondo, né? Então, quando eles tiravam essa arma que chama plumbata, que eles mandavam no corpo de uma pessoa, aonde aquela flecha entrava, que era tipo uma flecha, entrava, aquele chumbo estourava. Era tipo hoje uma arma, né? Uma arma mortal que tem hoje nas mãos do homem. Que hoje é o que? A bala, né? Joga, a bala explode. Naquele tempo, não. Naquele tempo, o chumbo era que estourava. Imagine, entrava a flecha, furava a pessoa, e aquele chumbo que estava naquela arma era que explodia dentro da pessoa. Então, essa arma aí que é Prombata. Vamos ver mais outra. Fogo grego. Fogo grego, meus ouvintes e meus irmãos, era um tipo de um fogo que eles faziam com muito líquido, tá? Era líquido de todo tipo, eles pegavam e faziam tipo fogo. Então, quando ele usava essa arma que disparava fogo nas pessoas, esse fogo queimava, esse fogo explodia navio, meus ouvintes e meus irmãos, né? Esse fogo explodia navio. Hoje tem as bombas, naquele tempo as bombas dele eram essas aí, explodia navio, né? Explodia a casa, quando eles tiravam aquele fogo, explodia a casa. Imagine, era esse, como é que chama? Fogo grego que eles usavam lá nessa guerra, na tribulação, né? Destruía tudo, né? Essa arma deles era tão mortal, se tivesse uma pessoa na água e ele jogasse, atirasse com esse fogo grego, aquela pessoa que estivesse dentro da água ganhava fogo, não respeitava. Esse fogo dele chama fogo grego, que até dentro da água a pessoa morria queimado, de tão mortal que era esse fogo grego, tá, meus ouvintes e meus irmãos? Vamos ver mais palavras. Tinha também o orgânico. Isso aqui que era que era aquelas armas de ferro, cheio de 4 pontinhas que eles botavam no chão para os cavalos daqueles que iam se ajuntarem para a guerra, eles pisavam em cima desse orgânio, né? Era uma arma de ferro com 4 pontas. Pra cima assim, meus ouvintes, ó. Pra cima assim, meus ouvintes e meus irmãos. Então, quando começava a juntar, porque aquela guerra, aquela tribulação era de cavalo, era de cavalheiro. Não é hoje que o pessoal tá esperando tribulação, sendo que tudo mudou. Hoje é bomba, hoje é navio, hoje é carro de guerra, hoje é arma, né? Mas não é pra tribulação, não. É porque o homem gosta de ter guerra mesmo, né? Guerra, né? Os lugares gostam de estar guerreando mesmo. Plantou, tem que colher. Plantou mal, vai colher mal. Plantou bem, vai colher o bem. Quantas nações tá plantando mal, então vai colher o mal. Vai colher o mal, né?
peca, o salário do pecado é a morte. Cristo mesmo falou, o pecado do salário é a morte. Ele espanta pecado, né? Eles vai colher e também sofrimento. Então, essa arma era tipo uns ferros das pontinhas bem fininhas que ficava 4 pontas assim para cima. Quando o povo vinha montado naqueles cavalos, aqueles cavalheiros para se reunirem para essa guerra, aí os cavalos furavam os pés. Os cavalos furavam os pés e os cavaleiros, o que eram os homens, os soldados romanos, era recebido com flecha, né, com essas armas. E tem mais, né? Tem um caltrope. Tem outro chamado caltrope. Caltrope. Caltrope tem... Que era outra arma mortal que eles usavam também. Tá, meus ouvintes? Era outra arma. Aí tinha aquela arma, o escorpião. Tinha uma arma também que eles usavam lá dentro de Israel, que era um escorpião. É chamado escorpião. Sabe como era essa arma, meus ouvintes? Eles pegavam um pedacinho de ferro desse tamanho, com a pontinha bem fininha assim, ó, igual uma caneta, e ele botava nessa arma chamada gafanhoto e eles tiravam aquela arma, aqueles pedacinhos de ferro com a pontinha, tipo uma caneta, eles entravam dentro daqueles escudos daqueles soldados e eles furavam aqueles escudos. Imagine uma arma que fura escudo, se agarra numa pessoa, não mata, milhões de gente morreu dentro de Israel por esse gafanhoto. Por esse gafanhoto, era uma arma chamada gafanhoto. Então tinha 2 tipos de gafanhoto dentro de Israel destruído. Tinha essa arma por nome gafanhoto, que eles pegavam um pedacinho de ferro, fazia a ponta direitinho, igual esse pedacinho aqui, essa pontinha dessa caneta, eles faziam a pontinha e eles tiravam com aquela arma. E aquela arma era então mortal, se agarrasse no escudo, furava. E se agarrasse numa pessoa, furava e entrava, era igual a bala. Furava a pessoa também e vazava inteiro um lado da outro. Porque essa arma aí que fala que é gafanhoto, ela é tipo que ela era tipo aquela arma que a gente puxa e solta. Uma flecha, ela era tipo uma flecha, agora muito mais mortal do que a própria flecha, e ela vai com mais força do que a própria flecha. Imagine uma arma dessa nas mãos dos gafanhotos dentro de Israel, o estrago que não fez, meus ouvintes, meus irmãos. E tinha outra arma também, catatumba, né? Catapulta, Não. Catapulta. Catapulta também era uma arma que eles preparavam uma pedra grandona. Dentro da pedra eles botavam uns tipos de líquido que na hora que eles lançavam essas pedras, meus ouvintes, meus irmãos, tinha peso de quê? De 20 quilos, 30 quilos. Né? Uma pedra dessa tinha força de 30 quilos e ia mais longe do que a flecha. Né? Essa catapulta que eles traz, que estava dentro de Israel, os soldados, os gafanhotos, eles pegavam e eles jogavam lá dentro de Israel. Lá dentro, o povo todo preso lá dentro, e eles soltavam essas pedras nessas catapultas. Então, quando aquelas pedras batiam lá dentro de Israel, essas pedras elas explodiam e começavam a ganhar fogo. Aonde aquelas pedras batessem, aonde fosse aquelas pedras com aquelas catapultas, que era pior ainda do que uma flecha, né? Que ele jogava muito longe aquelas pedras, quando caía lá dentro de Israel, o estrago estava feito. Olha as armas que eles usavam na tribulação, meus ouvintes e meus irmãos. Vocês estão vendo? Nós estamos trazendo tudo bem explicadinho para a gente aprender junto. Vamos ver mais versículos da Bíblia agora. Versículo 11, Apocalipse 9. O rei deles é o príncipe do abismo, insondável, cujo o nome em hebraico é Amagedon e em grego Apolion. O rei dele insondável, e em inglês
Não, o rei deles, o rei deles é o príncipe. O rei dele é O princípio do abismo, insondável, cujo o nome o em rei grego dele é o príncipe do abismo. O rei daquele povo é o príncipe do abismo, insondável, né? Agora vamos ver mais versículo. cujo nome em hebraico é Amagedon. Em hebraico é Amagedon É. E em grego, Apolion. e em grego Apolion. Apolion, que muitos falam que é diabo que vai sair das profundezas do inferno. Esse nome não. Esse nome era o Tito, meus ouvintes, meus irmãos. Ele que era esse nome, viu? Ele que era esse nome. Né? Vamos ver mais versículo. O terror determina Apolion e o outro Abandon. Abaddon, Abaddon o que é em hebraico. em hebraico Abaddon e em grego Polion. Polion, né? Apolion. Então esses era aquele o soldado que estava levando a tribulação, fazendo a tribulação, que estava dando ordem para os gafanhotos, que era os soldados romanos, que era o chefe deles, que dava ordem para ele, era o Tito. O Tito é o filho de Vespasiano. Vespasiano, ele foi ser imperador. Ele é aquele que passou as ordenanças para o Tito. Como ele foi imperador, ele não pôde destruir todo Israel, né? Todo Israel. Então, ele passou para o Tito, o filho dele. Então, Deus usou 3 homens do diabo, filho do diabo, porque esses 3 homens, eles iam morrer, ele não ia ficar na sepultura mesmo, que ele não tinha espírito para ir para Deus, que Deus já escolheu o filho do diabo para fazer essas coisas que era a tribulação, que hoje o pessoal chama que é o falso Cristo. Uns falam que é falso Cristo, outros dá vários nomes, filho da perdição, tem vários nomes, o diabo. Então foi 3 homens perversos, 3 homens filho do diabo mesmo, que Deus fez ele ficar ruim mesmo. Deus botou no coração dele muita maldade, que era para pagar o sangue do povo de Cristo, que foi derramado dentro de Israel, que era para pagar o sangue dos profetas, dos discípulos, que foi derramado dentro de Israel, que foi para pagar o sangue do povo de Deus todo, todos eles. O sangue foi, Deus usou esses homens para pagar. Isso aí foi a vingança de Deus. Pensa que Deus não se vinga, não é? Pensa que Deus, ele não se vinga, não? Deus se vinga sim. E ele vingou tudo que fizeram com o povo dele, com os santos dele. A morte de Estevão foi vingada, e bem vingada a morte de Estevão. E teve todos os profetas de Deus, discípulos de Deus, servos de Deus, homens de Deus, mulher de Deus, que fizeram, que levaram, que mataram, morde a palavra de Deus. Hoje Deus também vinga de outra forma, mas ele vinga, né? Quem quiser derrama o sangue do Filho de Deus para ver que não vai ser vingado. Quem quiser, pega o Filho de Deus quando tá trazendo, como tem homem que tá vindo no YouTube trazendo palavra. Porque deixa eu falar para vocês, meus ouvintes, o que a gente tá passando para vocês hoje, né? Os homens que estão vindo no YouTube também, que já saiu de dentro das congregações, das arapuca, né? Das congregações, das prisões, das prisões,
os homens que estão vindo trazendo a mensagem de Deus para vocês, para nós aprender junto. Nós não pode pegar essas palavras dentro das congregações, porque se abrir a boca, pegar o microfone e for lá para frente e trazer uma palavra do jeito que nós estamos trazendo, para dar explicação, para a gente aprender junto, a gente só prega lá uma vez. Ele nos bota no banco lá, ó, que já era, ninguém pega o microfone para a gente trazer as palavras de Deus, bem revelada. Deus é revelando para nós e nós passando para vocês. A gente só prega dentro das congregações uma vez. Graças a Deus, eu oro a Deus, eu agradeço a Deus que diz que a celular, muitos falam que é assim, né? Muitos falam que o celular é a perdição do mundo para quem não sabe usar. Graças a Deus que Deus deixou a tecnologia, porque através da tecnologia hoje a gente está trazendo a palavra de Deus bem explicadinha, né? A gente agradece a Deus por isso, por o YouTube, né? Por o Kawane, né? Porque quem quiser também trazer mal coisa, traz as coisas boas, as coisas mal, mas o servo de Deus escolhe trazer as coisas boas. Não, então vou ver mais palavras. Um temor determina aqui, porém, há mais dois que ainda vêm. Um temor termina aqui. E ainda mais dois vêm. Sabe por quê, meus ouvintes? Essa palavra do gafanhoto, ela tá nas 5 trombetas. Foi quando tocou as 5 trombetas que esses gafanhotos invadiu, né? Que foi o soldado romano, foi Tito, ele que é o diabo, ele que é o abandono, né? Ele que é o abandono. Foi o soldado romano, Tito, que preparou essa emboscada dentro de Israel para acontecer a tribulação. A tribulação, o povo não quis a tribulação, né, meus ouvintes, meus irmãos? Muitos, eu não falo com todo mundo não, porque tem gente de Israel tão gente boa, tem gente de dentro de Israel que Deus já teve um encontro com eles, sim. Eles são servos de Cristo, sim, tem o nome escrito no livro da vida, sim. Não é todo mundo dentro de Israel que é mal, que é ruim, não. Mas também tem gente ruim, sim, tem gente mal, sim. Gente que abandonou Cristo, gente que rejeitaram Cristo. Pode dizer com as pessoas dessas gente boa, meus ouvintes? Pode dizer com as pessoas dessa que rejeitaram Cristo, rejeitaram os profetas, rejeitaram os discípulos, né? Rejeitaram o santo de Deus. Pode dizer que uma pessoa dessa é boa? Não, mas teve muita gente lá dentro de Israel que aceitaram sim, que ficou no lado de Cristo sim. Que apoiaram Cristo, que apoiaram os profetas, que apoiaram os discípulos, né? Então essas pessoas são servos de Deus, tem um nome no livro da vida. E como fala que um sofrimento acaba aqui, mas tinha 2 que era para vir, que essa era 5 trombetas. Ainda faltava 2 trombetas a tocar. Quando nós fazer o outro vídeo agora, Deus quiser, se Deus permitir, se Deus quiser, nós vamos entrar, nós vamos trazer as 7 trombetas, para vocês verem o significado, o que é que essa palavra dentro de Apocalipse, que é a 7 trombetas, fala, o que é que ela revela para nós, tá? Para a gente aprender junto, tá, meus ouvintes, meus irmãos? E fique com Deus, meus irmãos. Se eu errei alguma passagem na Bíblia, me desculpa aí, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Que às vezes a gente está com a palavra toda bonitinha, processada, né, dentro de nosso coração, dentro da nossa mente, mas na hora que começa a levar, às vezes dá um branco, às vezes esquece de palavra, tá, meus ouvintes? Mas não é dizer que eu faço tudo, eu capricho para me trazer a palavra do jeito que Deus passa para mim, mas muitas vezes ainda foge palavra, não é porque eu não sei, às vezes eu esqueço, tá, meus ouvintes, meus irmãos, mas me perdoe, fique com Deus e Deus abençoa.